Amém, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos 40, da palavra do Senhor Deus. Mas antes de nós lermos um texto sagrado, certo? Eu quero aqui expressar minha alegria e privilégio diante de Deus, porque é um privilégio nós servirmos a Deus, cantando, orando, fazendo, varrendo, limpando, fazendo qualquer outra coisa que seja para a glória dele. É um privilégio, bota isso na sua mente, é um privilégio. Você tem que ter um coração de servo, ou seja, o coração de servo é aquele coração que sempre está inclinado a, em nome de Cristo, fazer alguma coisa para ele, para a glória dele, sem aborrecimentos, sem dificuldades, sem obstáculos, sem rebeldia, sem desobediência. É como se fosse assim, uma celebração de culto todo o tempo, certo? Faça isso tudo para a glória de Deus, até mesmo quando você estiver trabalhando, demonstre, como diz a palavra do Senhor, isso aqui é uma palavra de conselho, demonstre para o seu patrão, ou para o seu comércio, ou para os seus empregados, demonstre, sabe o quê? Demonstre que você tem uma alegria que contagia, não porque é forçada, mas porque você tem uma alegria que as pessoas veem um diferencial que este mundo já não tem mais. Somos o sal da terra. Lembre-se disso. O sal é quem dá gosto a esse mundo. E um dia que o sal for tirado deste mundo, você vai ver que desmantelha. Ele perderá o gosto. Nós somos também a luz desse mundo. Lembre-se, não se pode esconder uma luz debaixo de quê, meus irmãos? Não pode se esconder. Não esconde. Quando eu vou chegando na minha cidade, que eu estou lembrando, quando eu a visito, ela é uma cidade serrana. Quando você sobe e você vê ela lá, você vê aqueles luminares ali, ó. Parece um bocado de vagalumes. Então nós somos vagalumes desse mundo, iluminando as trevas. Lembre disso, você tem esse papel. Você tem esse privilégio de ser assim. Lembre-se disso. Não esqueça disso. Então nós temos o privilégio hoje de adorarmos a Deus. Não sei qual foi a sua motivação, mas lembre-se, como dizia o meu pastor que me batizou, nós temos o privilégio, a alegria de estarmos na casa do Senhor. O versículo que tinha aqui inicial era: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para qualquer lugar, para o shopping, para o restaurante é bom, né? Não, para a casa de quem? Melhor ainda, superior, maior, casa do Senhor. Sua motivação tem que ser grande. Você está entendendo? Melhor roupa, não importa, melhor roupa, melhor inclinação do coração, melhor atitude, melhor em tudo. Tem que ser para Deus, não para ninguém ver não. Para Deus, faça para Deus, faça para Deus. Já começa uma adoração, diz assim, isso aqui vai ficar bom. Eu vou apresentar diante daquele que é maior do que qualquer liderança que houve, ou que há, ou que haverá. É Deus. Olha, eu vou me apresentar perante ele. Se a gente fosse numa audiência de juiz, logicamente você não vai de short, você não vai, né? Você vai bem apanhado, bem aparelhado, quer dizer, para poder o quê? Honrar aquela autoridade. E Deus é a maior autoridade que existe. Certo? É isso que a gente tem, essa motivação. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Viu? Salmos 40, certo? Essa reflexão de hoje. E com o tema: espere em Deus o que impossível for para você. Espere em Deus o que impossível for para você. Amém? Vamos ler o texto sagrado? Vou ler aqui na versão mais antiga, que eu gosto. Salmos 40. Tá bom, meus irmãos? Esperei, diz o salmista Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que privilégio ser ouvido por Deus. Que coisa maravilhosa, é um privilégio Deus se inclinar e dizer: eu vou ouvir aquela oração. Seguindo, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão
e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz, mais do que alegre, pode festejar, mais do que qualquer celebração. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Está aí, dois seres que nós não devemos respeitar, os soberbos e os mentirosos. Prosseguindo o texto. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado. Abre nossos olhos, ó Deus, para que enxerguemos as tuas maravilhas que o Senhor tem operado. Num tempo tão de trevas que vivemos como hoje. Tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar, deles falar, são mais do que se podem contar. Prosseguindo, sacrifício, preste atenção, olha só, sacrifício e oferta não quiseste. Olha, Deus não quis o sacrifício ou a oferta, mas o que foi que Deus quis, né? Os meus ouvidos abriste, iluminaste, né? O meu entendimento. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Olha só o que Davi está dizendo. Então disse, eis aqui venho, aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Como disse Deus a Josué, no capítulo 1, ali no versos 8 em diante, ele diz, medita nessa lei de dia e noite, para que sejais bem-sucedido. Prosseguindo o texto, preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. A verdade de Deus não pode ser escondida, tem que ser exposta, porque é benigna, porque é salutar, porque é saudável a nossa alma. Prosseguindo o texto, não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E a cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor. E a misericórdia do Senhor já foi manifesta. É Cristo Jesus, a sua misericórdia, cravada numa cruz para nos salvar. Prosseguindo o texto diz, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados aqueles soberbos do verso anterior que nós lemos. Os mentirosos. Entendeu? É disso que Davi está falando. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Prosseguindo, ele diz, tornem atrás e confundam-se os que me queiram o mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, jurando, né? Jurando, ameaçando, bem feito, né? Vamos lá, prosseguindo. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Verso 17. Mas eu sou pobre e necessitado. Essa é a condição que devemos estar diante de Deus, como pobres e necessitados, como aquele publicano que batia no peito enquanto o fariseu se exaltava dentro da congregação. O publicano batia no peito e dizia, miserável homem que sou, não sou digno nem de entrar nesse lugar e se oferecer a Deus a minha oração. Que sejamos assim diante de Deus, porque Ele é santo, como diz os anjos, santo, 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 serafins proclamam. Como a palavra de Deus diz que Ele é o único perfeito. Então a nossa condição diante de Deus é esta, que o texto aqui nos remete a ver. Pobres, necessitados. Contudo, o Senhor, mesmo a gente sendo pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de quem? De mim.
de nós, tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Esse foi o cântico de Davi em meio às dificuldades, assim é o contexto. Ou seja, o Salmo 40 retrata e nos mostra com clareza a adoração e louvor do rei Davi, que assim percebeu adorando e louvando a Deus por ter o livrado de suas grandes dificuldades. Ou seja, o termo que está aí nos Salmos, esperei com paciência no Senhor, nos traz conotação do real espírito que estava Davi, aquele estado que ele estava, em que situação que ele estava, certo? Que por esperar por Deus não é cansativo, mesmo que nos cansemos, que mesmo nos afogamentos das tribulações, certo? As dificuldades da vida, Ele se encarregará da nossa, de nos resgatar, seja nesta vida, para a glória dele, para o glorificar, seja para a vida vindoura, ou seja, onde descansaremos para sempre, a semelhança de Lázaro, que quando cansado estava, Deus o tirou para o eterno descanso, ou seja, de toda forma Deus nos resgatará no meio da dificuldade. Não tem jeito, Deus cuida de nós. Prosseguindo, ele diz assim aqui o contexto, onde descansaremos para quê? Para sempre nesse descanso eterno. Seja aqui Deus vai cuidar de nós para o glorificarmos essa terra caída, maldita, certo? Vendida, rendida ao pecado. Ou Deus nos resgatará e nos tomará para sempre, para descansarmos e nunca mais haverá lágrimas, tristeza, nem dor, nem sofrimento. Mas de uma certeza tenha, se esperar no Senhor, não tem dificuldade. Com Deus não tem dificuldade, certo? Com Deus a gente tem que ter alegria sempre nele. Spurgeon disse assim: abençoado é aquele que não espera nada da carne e do sangue, pois não se desaponta. Spurgeon, o pregador reformado, o príncipe dos pregadores, ele disse que nós não devemos esperar nada da nossa carne, nem do sangue, nada desse mundo. Devemos esperar que é bem-aventurado é aquele que espera em quem? Em Deus. Amém? Então a primeira coisa aí dos versos de 1 a 3, que nós lemos, acompanhando aí o texto, gratidão. Davi está gratidão. Gratidão é o sentimento que devemos ter a Deus sempre, e não apenas quando Ele nos resgata das dificuldades da vida. Davi entendeu muito bem isso diante de um Deus todo-poderoso, acima de todos. Davi compreendeu que ele tinha que ter gratidão, porque Deus era o seu resgatador diante de todas as dificuldades e problemas. Meus irmãos, eu não vou aqui pedir para que vocês levantem a mão e dizer se você tem alguma dificuldade, porque todos nós temos, em algum grau, nós temos. Então, lembre-se, Davi está celebrando a Deus, não é por qualquer coisa não. Observe a história de Davi, o que é que ele passou. Teve que se fazer de louco, fugiu da morte, foi difamado, foi caluniado, perseguido. Aconteceu de tudo com Davi. E Deus o livrou de todas. E interessante que o texto sagrado nos mostra aqui, que nós estamos lendo, e nós estamos aqui observando nessa reflexão. Se você observar, Davi está sendo grato a Deus. Grato por um Deus que nos tira, que nos livra, que nos resgata de tantas dificuldades. Se você fechasse os olhos agora e ficasse pensando na sua trajetória de vida,
na sua trajetória de vida, se você ficasse imaginando agora e você conseguisse resgatar os seus pensamentos, até que ponto você poderia dizer: Deus me resgatou dessa dificuldade, Deus me resgatou desse perigo, Deus me resgatou dessa situação, Deus me livrou. Ei, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele não falha. Porém, o inimigo, ele é expert em querer colocar no nosso coração que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus não está nos olhando, que Deus nos deixa só. Porque Ele quer semear no nosso coração a rebelião contra Deus. Não aceite isso. Não aceite isso. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja na celebração. Deus sempre está conosco. Lembra que Jesus disse: não vos deixarei só. Nós não estamos só. Não estamos só. Amém. Então a primeira coisa dentro desses versos de 1 a 3 aí que nós lemos: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de onde? De um lago horripilante, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Podemos aqui até mesmo aplicar aqui. E que rocha Deus nos colocou? Não foi numa rocha qualquer. Foi na rocha que é Cristo. Vamos lá. Numa rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico, ou seja, colocou louvor, colocou celebração, colocou adoração nos meus lábios para que eu cantasse a Ele, celebrasse a Ele de como Ele é bom e me livrou de tantas coisas. A gratidão é o posicionamento, preste atenção, a primeira coisa, que muito agrada a Deus, e principalmente quando o agradecemos em meio às dificuldades da vida. A gratidão é o posicionamento mais correto de um cristão em meio aos momentos em que ele está no seu trajeto de vida. A gratidão é um posicionamento que não pode falhar conosco. Nós temos que ter um coração grato, porque isso agrada a quem? A Deus. Não agrada a mim, não agrada a você, agrada somente a quem? A Deus. Gratidão. E aí? Você tem reclamado? E aí? Você tem murmurado? Você tem, como diz o provérbio popular, chorado de barriga cheia? Não, faça isso. Tenha um coração grato. Às vezes não pronunciamos som da nossa boca, não salivamos uma palavra, mas no nosso coração, e Deus sonda o nosso coração e nos conhece, Deus sabe quando nós estamos reclamando, murmurando até de coração. Então, cuide do seu coração. Peça a Deus para transformar o seu coração. Como disse o rei Davi: Senhor, purifica-me, dá-me um coração novo. Estou parafraseando aqui. Davi pediu um coração que cria em mim um coração puro, um coração santo. Nós precisamos pedir a Deus isso, porque muitas vezes com a boca não expressamos o que está dentro do nosso coração, mas no nosso coração reclamamos e somos ingratos a Deus. Devemos ser gratos a Deus, como Davi está sendo aqui. Gratidão, gratidão em todos os momentos. Gratidão, gratidão. Uma segunda coisa, dentro dos versos de 1 a 3, um coração grato na vida do cristão, principalmente quando está esperando, esperando, Deus não abandonará. Quando um cristão, preste atenção, meu querido irmão, quando um cristão, entendeu? Na sua trajetória está com dificuldades e que a espera parece cansativa, certo? Lembre-se que Deus não o abandonará. Deus não abandona, Deus não é irresponsável. Deus não é como estes homens comuns que quando prometem as coisas não cumprem. Deus não é isso. Deus é superior a toda e qualquer coisa que o ser humano seja. Toda e qualquer coisa. Deus não é como um faraó que dizia uma coisa para Moisés e fazia outra. Deus não é um faraó. Deus é Deus que quando Ele diz, Ele cumpre. Deus, quando fala, Ele não falha. Ou seja, a espera para nós que vivemos nesse contexto limitado pode ser grande, mas para Deus,
a espera é salutar. Ele está cuidando, Ele está preparando, Ele está mostrando, Ele está cuidando de todas as coisas, projetando tudo para que a sua vontade soberana seja feita. Ou seja, espere no Senhor, confia nele e não, de maneira nenhuma, vacile nem para a esquerda nem para a direita. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estatueta de sal por não confiar nas palavras de Deus, que não olhasse para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. Não é fácil. Quando a nuvem está negra, eu sei o que é isso. Quando a tempestade é grande, quando as tribulações são impossíveis de se suportar, entendeu? Quando o inimigo é autorizado por Deus a nos provar, é difícil. Mas eu quero dizer para você, não devemos murmurar nem de coração, nem reclamar. Devemos esperar em Deus, porque Ele não nos abandona. Até no vale da sombra da morte, Ele nos conduz. E se preciso for, Ele pega a sua ovelha e coloca sobre os seus ombros e continua, e conduz, confia. Mesmo que no vale da sombra da morte, tudo escuro, você não esteja enxergando nada. Enxergue Ele, siga Ele, confia nele e vai. É isso. Uma terceira coisa, dentro dos versos de 1 a 3 que nós lemos aí. Olha só, observe. Devemos ter gratidão, pois tudo o que vivenciamos, o que estamos vivendo e o que viveremos, sendo para a glória de Deus, é salutar, é saudável a nossa alma, a nossa vida espiritual. Ou seja, na economia de Deus, no agir de Deus, na forma como Deus trabalha, parece que é ruim, mas Deus está nos dando saúde, Deus está nos curando, Deus está nos tornando mais maduros, mais experientes. Pode até ficar sequelas porque nós estamos no corpo humano, pode, mas ficaremos mais fortes no fim da tempestade, no fim da tribulação. Lembra daquela ocasião em que os discípulos estavam no barco e aquela tempestade, e Jesus lá, descansando, dormindo. Jesus estava lá dormindo e eles desesperados. Muitos de nós expressamos essa condição, esse perfil. E no momento das tempestades da vida, no momento da tribulação, do aperreio, a gente faz o quê? A gente se agita, a gente quer jogar tudo fora, a gente quer abandonar tudo, quer ficar louco. E Jesus estava lá descansando. Esses dias eu orei lá em casa e disse: Senhor, eu sei que não seremos igual ao Senhor, nunca, mas Senhor, me dá esse coração que o Senhor tem, que no meio da tempestade consegue descansar, dormir, repousar nas mãos de Deus no meio das tempestades. Jesus levantou, Jesus repreendeu a tempestade e o mar, e Jesus os exortou e disse: homens de pouca fé. Então, a fé quer dizer você, em meio à pancadaria, em meio aos problemas da vida, descansa. Descansa no Senhor, com gratidão no coração. Lembra de quão grandes coisas Ele fez. Lembra também de que mesmo quando a gente peca, Ele nos perdoa, Ele nos suporta. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso que nós devemos gratidão a Ele. Como diz aí, Tessalonicenses 5,18, você pode olhar na sua Bíblia. Tessalonicenses 5,18 afirma assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Oh, meu irmão, minha irmã, nessa noite, escute bem o que eu estou lhe dizendo. Não é em alguma coisa que nós devemos dar graças. Não é só no momento da refeição. Não é só no momento em que eu recebi o meu salário. Não é no momento em que eu recebi a bênção de uma cura, possivelmente. Não é porque abri uma porta de emprego que eu dou graças. A palavra de Deus está dizendo assim: em tudo. Sabe o que é em tudo? É tudo. Senhor, está doendo. Sim, eu dou graças. Senhor, está machucando. De graças. Senhor, tá difícil, hein? Eu não suporto mais. Agradeça.
Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. O poder de Deus se aperfeiçoa em quê? É quando eu estou me sentindo um cara? É quando eu estou me sentindo a última rapadura do Nordeste? A última Coca-Cola do mundo? Não. Acredite no que eu estou lhe dizendo. O poder de Deus se manifesta na fraqueza da gente. Mas não é aquela fraqueza de que... Quero explicar aqui para vocês. Porque tem muita gente distorcendo a graça, que não é o caso aqui. Estão tornando a graça uma desgraça. Não. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Essa fraqueza não é que eu e você vai se lançar no pecado, na fraqueza do pecado, para que Deus nos torne fortes, não. De jeito nenhum. Ele está dizendo assim, olha, é quando eu me sinto, igual Davi disse, pobre e necessitado, como diz o Salmo 40, diante de Deus. Um necessitado de Deus. É quando eu me sinto pequeno. É quando eu me sinto miserável pecador, como Paulo disse. Aí o poder de Deus faz o quê? Se aperfeiçoa. Cresce. É quando eu morro. É quando eu crucifico a minha vontade. É quando eu deixo de existir. É quando minha identidade não aparece mais. É quando perguntam para mim quem eu sou. Ele diz, eu sou de Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. As coisas que vivo agora na carne, eu não vivo mais. Para quê? Para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Isso qualquer cristão pode viver. E isso não precisa ser pastor, não precisa ser bispo, não precisa ser apóstolo, seja lá o que for. Não, qualquer cristão pode dizer, olha, agora meu viver que vivo na carne, eu vivo submisso à vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prosseguindo, uma segunda coisa, aí nos versos 4 ao 6, vamos ler o texto sagrado. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, iluminaste, Senhor. Holocausto e expiação pelo pecado não amaste. Confiança em Deus. Não é no político, não é no próximo poderoso da terra, não é nas providências que o homem pode, com seu próprio suor, providenciar. Confiança em Deus. Tão somente em Deus. Porque Deus opera maravilhas, o texto diz. Mostra aos soberbos sua mentira. O soberbo é um mentiroso. Porque ele exercita o Deus ego dele, que não serve para nada. E demonstra que nem sempre se agrada de sacrifícios, Deus demonstra, e holocaustos. Pois em Cristo, tudo se cumpriu. O que devemos oferecer é sacrifício de quê? De arrependimento, humilhação e quebrantamento. É isso que nós devemos oferecer. Por isso que Deus disse, olha Davi, parafraseando aqui, Davi, eu não preciso dos seus sacrifícios, dos seus holocaustos. Você já me ofereceu bastante. A sua fidelidade no meio das dificuldades. Escutou, meus irmãos? Davi ofereceu sua fidelidade em meio às dificuldades. Aleluia! Como diz o Salmo 51, versos 16 e 17, hoje eu perguntei para o meu filho mais velho, que está decepcionado um pouco com a igreja, e olhe por ele. Eu disse para ele, meu filho, você sabe, uma das, não é a principal, mas você sabe uma das coisas que mais agrada a Deus? E ele ficou pensando. Nesse Salmo 51, meu filho sabe em grego, em latim, ele disse para mim, decorado. Você tem uma ideia. Canta
com cânticos gregorianos ele aprendeu. E sabe recitar. Ele disse para mim. E eu ali, olhando para ele, ministrando para ele a palavra de Deus. E você sabe, meu filho? E ele olhou assim, aí ele disse uma coisa e outra, e não deu para ele entender, ele não entendeu. Sim, meu filho, vou te dizer o que é que agrada a Deus, uma das. Coração quebrantado, contrito e humilhado. Não desprezarás, ó Deus. Olha o que é que o Salmo 51, verso 16 e 17 diz. Pois não deseja sacrifícios. Por isso que Deus não quis o sacrifício de Davi, porque a fidelidade de Davi foi mais do que sacrifício e holocausto. Senão, eu os daria, diz Davi. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não, Deus não desprezará. Não desprezarás, ó Deus, um coração. Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração, minha irmã? Tem que ser um coração humilhado. Tem que ser um coração quebrantado. Você tem que estar diante de Cristo como Maria esteve aos seus pés, Maria, irmã de Lázaro. E ouvindo as palavras do Mestre, enquanto Marta, mesmo sendo serva de Deus, mesmo com uma boa intenção, mas ela estava perdendo a boa parte. A melhor parte é estar nos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra com fidelidade. Porque esse é o coração daquele que agrada a Deus. Daquele que agrada a Deus. Vá abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. E guarde ali. Uma primeira coisa nesse ponto eu quero destacar. Somos sim confiantes quando nos rendemos totalmente a quem? A Deus. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é óbvia. Quando confiamos totalmente no homem, ficamos seguros? Não. Basta ter um incêndio. Basta ter um incêndio que é cada um por si. E poucos vão agir com o coração de Deus. Somos sim confiantes quando nos rendemos totalmente a Deus. A Deus. A Ele. Quando nós estamos rendidos, como Davi, rendido aos pés do Senhor, em todas as ocasiões, em toda a sua trajetória, em todas as suas dificuldades, em todos os seus problemas, até quando pecou e foi confrontado, Davi fez o quê? Matou o profeta que estava em sua frente? Não. Davi rasgou suas vestes e diz: eu pequei, Senhor, eu pequei. Somos sim confiantes quando nos rendemos totalmente a Deus. Uma segunda coisa, agora vai entrar Provérbios aí. Confiantes de verdade e de fato são aqueles que confiam em Deus e não em seu próprio entendimento e capacidade. Provérbios, capítulo 13, versos de 5 a 7, remete a isso. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe enquanto eu abro aqui. Acompanhe a palavra de Deus. Provérbios 3. Olha o que é que diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e entendimento. Mesma coisa. E não te estribes, ou seja, não te inclines no teu próprio entendimento. Ou seja, não se remeta a confiar na sua própria capacidade de pensar, nas suas próprias estratégias. Não confie totalmente assim. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele o quê? Endireitará as tuas veredas. Não seja sábio. Lembra que o texto de Salmos 40 diz? Os soberbos. Está aqui a alma do soberbo. Olha aqui. Ele se acha sábio no seu próprio entendimento. Ele confia em si mesmo. Ele se acha, como a gente diz hoje. Se acha. Não seja sábio nos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Hoje a gente vive uma situação, nós vivemos hoje uma geração, um povo, não uma geração não, a gente vive uma filosofia que trouxe um câncer para dentro da nossa sociedade, em que o homem é o centro, e esse homem sendo o centro, ele é o cara. Ele pode tudo, ele é um Deus, ele é um faraó. E aí nessa ilusão, no dia que ele cai doente, ele fracassa. E por que muitos suicídios? E por que muita tragédia? Porque ele se acha, sabe aos seus próprios olhos, capacitado no seu próprio entendimento. Nós podemos ser sábios, podemos ser inteligentes, podemos ser capacitados, sim, mas que centralize e glorifique a quem? A Deus. Porque a inteligência que eu tenho, a sabedoria que eu tenho, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. E no dia que eu morrer, morre tudo. E Deus dá a outro mais capacidade, mais entendimento, muito melhor do que eu. É a realidade. Então tudo que nós tivermos ou fizermos ou conseguirmos, meus irmãos, nós temos que colocar quem no centro? Deus. Deus no centro. Deus no centro. Uma terceira coisa, dentro desse ponto aí dos versos 4 ao 6, nós estamos refletindo nessa noite. Uma terceira coisa, os que confiam no Senhor não têm abalo, mesmo que tudo se abale, pois sua força, mesmo fragilizada, confia em Deus, o Deus da restauração. Deus restaurou Davi, por isso que ele festejou. Deus restaurou Davi, por isso que ele celebrou e adorou e louvou a Deus. Deus é a confiança de Davi, porque os que confiam em Deus não se abalam. Não se abalam. Davi teve medo? Teve. Davi ficou desesperado? Sim. Davi teve que fingir de louco? Sim. Para sobreviver. Mas Davi lembrava daquele Deus que o chamou, que o consagrou, que o separou para ser o rei de Israel. E nisso ele continuou confiando. Ele confiou em Deus. Por isso que o Salmo 125, verso 1, afirma assim, que a palavra de Deus, não sou eu, a palavra de Deus, eu não sou ninguém aqui, eu não sou nada, sou apenas um instrumento de Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas ele permanece para quando? Até quando? Para sempre. Os que confiam no Senhor, eles permanecem para sempre, não tem abalo não. Lembre, meu irmão, quando tudo se abalar, reinos, terra, terremoto, quando a natureza gemer e pedir a justiça de Deus, lembre, isso não lhe abala. Você sabe por quê? Porque você vai viver para sempre numa terra que não vai ter abalo. Seja isso o seu consolo, seja isso o nosso consolo. Eu não me abalo, você não deve se abalar, mesmo que tudo esteja contrário, eu não me abalo, porque eu confio no Senhor. Lutero, ele disse assim, Martinho Lutero disse assim: arrisco e coloco minha confiança somente no único Deus invisível e incompreensível, o que criou o céu e a terra. Expressão do reformador Lutero, ele expressou dizendo que a confiança dele não estava em reis que o protegeram em dado momento, não estava nas pessoas que estavam ao seu lado, não, ele disse em Deus. Em Deus está a minha total confiança. Uma terceira coisa nessa noite, meus irmãos, no versículo 7, aqui eu vou me deter, porque numa outra oportunidade eu termino o Salmo agora. No verso 7, o que é que diz aí da palavra do Senhor? Então disse: eis aqui, venho, no rolo do livro, de mim está escrito. Meus irmãos, aqueles, não todos, preste atenção, aqueles, não todos, aqueles que confiam no Senhor, Deus o livra das dificuldades, pois em seus propósitos soberanos que não falham, todos os seus dias estão escritos por Deus.
Notou o que Davi disse? Nos dias dele estava escrito: aqueles, não é todos, nós não podemos dizer para todas as pessoas que elas tenham total confiança no Senhor. É aqueles, é o seu povo, é aqueles que realmente confiam, de coração, de alma, de espírito. Ele diz que os seus propósitos, que a sua vida, a trajetória escrita, nada vai escapar disso. Tudo que está escrito sobre você, sobre mim, se cumprirá. Por isso que nós confiamos. Aqueles que confiam em Deus, confia porque tudo que Deus programou, tudo que Deus soberanamente escreveu sobre nós, se cumprirá. O que é que diz a palavra de Deus aí? Para você quiser acompanhar em Hebreus 10. Hebreus 10 aí, versículos 35 ao 39, eu me lembrei desse texto, desse ponto, do versículo 7 do Salmo 40. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultada galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Preste atenção nessa palavra. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, nós, os justos, viverá pelo quê? Pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Lembre-se, você não é daqueles que vai para a perdição. Guarde isso no seu coração. Mas daqueles que creem para a conservação de quê? Da alma. Você é este. Eu sou este. Nós somos estes. Que não vai para a perdição. Que não se inclina à perdição. Mas que confia no Senhor. De todo o coração. Então, eu destaco aqui uma primeira coisa. Os que confiam em Deus, esperam nele. Estes não se detêm às circunstâncias que este mundo opera. Quais são, meus irmãos, as circunstâncias que o mundo opera hoje? Quais são as circunstâncias? Quer que eu lhe diga? Uma delas, está bem aí? Está na moda? Olha, o café está R$35. O dólar vai para R$8. A gasolina vai para 10. São as circunstâncias que operam este mundo. Olha, vai estourar uma bomba atômica nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos vai ter uma bomba atômica na Rússia, na Coreia do Norte. São as circunstâncias que o mundo opera, que o príncipe desse mundo oferece, que o mundo opera. Observe, o que é que Satanás ofereceu a Jesus na tentação? É o que ele opera para todos nós. Ele nos oferece poder, riqueza, glória, mas com uma condição: o adore. Essa é a operação do mundo. Vós, nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais desse mundo. Bote na sua mente, no seu coração. Você não pertence mais a essa pátria chamada mundo. Você aqui é passageiro. Você e eu somos o quê? Pessoas passageiras. Passageiros. O que nós herdamos é muito maior. A confiança em Deus, os que nele esperam, procuram e exercitam o quê? Esperança. Esperança. Quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, rejeitamos a operação que o mundo nos remete todos os dias, que o mundo quer nos torturar com as dificuldades. Nós confiamos em quem? Em Deus. No exercício de quê? Da esperança. E qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Estaremos com Cristo na totalidade do seu reino, na sua morada, celebrando para todo sempre a sua glória e a vitória sobre todo mal. Todo mal. Essa é a nossa esperança. Terceira coisa, quem confia em Deus não
não observa as circunstâncias contrárias. Antes, fita seus olhos em Deus. Em Deus. É mais ou menos quando Pedro disse: mestre, Jesus andando sobre as águas, e Pedro disse: mestre, permita que eu vá até aí. Permita que eu me achegue até o Senhor, que eu consiga passar por esse fenômeno no qual eu estou vendo o Senhor passar, andar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi. E de repente Pedro olhou as circunstâncias que não eram naturais para o ser humano e ele afundou. Mas Pedro olhou para Jesus, fitou os olhos nele e Cristo o levantou pelas suas mãos. Porque isso nos remete a aprendermos todos nós essa noite uma grande lição nesse momento de Pedro de confiança. É que, mesmo que no início eu falei na introdução, mesmo que a gente nos afoguemos em dificuldades e problemas, estejamos nos afogando, Ele, com a sua mão poderosa, Ele nos resgatará. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é soberano, e Ele não falha. O Salmo 34, versos de 5 a 9, nos diz assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre ao Senhor, e o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha como Deus é bom. Provai, oh meu irmão, oh minha irmã, nessa congregação tão pequena, nós estamos ouvindo juntos aqui. Observe, prove, esteja pedindo a Deus que faça você provar o quê? E ver que o Senhor é o quê? É mau? É bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, nós, pois nada falta aos que o temem. Louvado seja o Senhor. Jesus disse: pode um pai, em lugar de pão, dar uma pedra a um filho? Pode um pai, em lugar de peixe, dar uma serpente a seu filho? Não. E ele disse mais: imagine vosso Pai Celestial. O que é que Ele vai nos dar a nós? Confia, meu irmão. Confia, minha irmã. Confia no Senhor em meio às tempestades da vida. Confia. Espera. Não, homem. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Espere em Deus. Spurgeon disse, concluindo aqui essa reflexão essa noite, Spurgeon disse assim: não nos cansaremos de esperar em Deus, se lembrarmos quanto tempo e quanta graça Ele esperou por nós. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um aqui, com cada família aqui representada. E que Deus abençoe vossas vidas. E quando precisarem de mim, eu nasci, Senhor, foi para servir. Deus abençoe vocês. Amém. Oremos. Senhor, queremos falar contigo mais uma vez. E como é bom falar contigo, até mesmo quando estamos atribulados. A alegria do Senhor é a nossa força, a tua alegria nos fortalece. Senhor, nos alegra em meio às circunstâncias impossíveis. Dá-nos essa alegria. Senhor, dá-nos também a capacidade de descansar como Jesus, que no meio da tempestade dormia, sono profundo e descanso. Oh Senhor,
Essa palavra é tua. A honra é tua. A glória é tua. Tudo é teu. Minha vida não me pertence. É tua. Eu te agradeço por mais uma vez me dar a oportunidade de expressar a tua palavra. Abençoe cada vida aqui, Senhor. Senhor, conforme as suas necessidades, abençoa. Conforme aquilo que estiver em tua vontade, abençoe. Ajude. Aquilo que o Senhor acha que é bom para o teu povo. Ajude. Ajude. Obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus. Eu oro. Amém. Palavra com o dirigente da noite. Deus abençoe.